Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Cloudcast, o nosso podcast de tecnologia, inovação, transformação digital e cloud. E meu nome é Vinícius Melo, eu faço parte do time de marketing aqui da Bytes, que é quem patrocina e proporciona esse podcast com conteúdo super bacana sobre tecnologia, transformação digital e cloud. A Bytes é uma empresa especializada em serviços de infraestrutura e consultoria de TI, que tem como principal serviço cloud. Vamos, sem mais delongas, para o conteúdo, para a gente entregar para você aquilo que a gente promete, que é conteúdo rico e com pessoas super especializadas e que tenho certeza que vai agregar e muito nesse momento que você está nos assistindo para a tua carreira, para o teu negócio. Apresentando aqui os nossos convidados. Clodoaldo, CEO da Bytes. Marco Botassin, analista de segurança da informação na Bytes. Breno Randiski, gerente de tecnologia na Bytes, e o nosso convidado especial, Giuliano Forgiarini, gerente de TI das Soluções Integradas Verdes Vales de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês. Eu queria rapidamente que cada um se apresentasse aqui para a gente já ir para o nosso conteúdo e entregar a nossa promessa nesse podcast de um conteúdo super rico e bacana sobre cibersegurança, migração de serviços para a nuvem. Vamos lá, Clodoaldo, seja bem-vindo mais uma vez e vamos falar bastante aqui de segurança e migração de serviços para a nuvem. Se apresente, por favor. Bom, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo, hoje com o Juliano, um grande parceiro da Bytes de longa data, e vamos, como o Vinícius disse, trazer um bate-papo bacana sobre tecnologia. Eu sou o fundador da Bytes e junto com esse time que vamos conversar com vocês sobre o tema. Obrigado, Clodoaldo. Marco, se apresente, por favor, aqui para quem está nos assistindo. Conta um pouquinho aí, rapidamente, o que você faz hoje na Bytes. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Marco, então faço parte da Bytes. Sou analista de segurança da informação e estamos aí para conseguir conversar com vocês sobre segurança, essa parte de cloud, que os serviços que a Bytes oferece e ter um bate-papo gostoso aí a respeito desses temas, né? Legal, Marco. Obrigado aí pela tua participação. Breno, por favor, se apresente. Vinícius, prazer estar aqui com vocês aí no segundo episódio do Cloudcast da Bytes. Eu sou gerente de tecnologia, né, do departamento técnico aqui da Bytes. Faço parte do time aí já há quase 10 anos, pessoal. E vamos lá, vamos bater um papo aí sobre segurança, cloud aí, que é bem legal aí os temas. Obrigado, Breno. E agora, ele, que é o nosso convidado especial, que eu fiquei treinando a manhã toda só para falar esse sobrenome, hein? Giuliano Forgiarini, gerente de TI, Soluções Integradas Verdes Vales, né? Uma concessionária John Deere, certo, Giuliano? Se apresente aí, por favor, cara. Conte um pouquinho para a gente aí da tua carreira, como é que você começou, enfim. Quem está nos assistindo gostaria de te conhecer. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde aí, Clodoaldo. Boa tarde, Vinícius, pessoal da Bytes. Uma satisfação em estar participando com vocês. Realmente, já somos aí parceiros da Bytes, né, com um certo tempo, né, que já transcendeu em alguns aspectos. Já criamos um laço de confiança, um laço de reciprocidade profissional, certo? Conforme tu já mesmo apresentaste, meu nome é Juliano, né? Eu sou gerente de TI das Verdes Vales, né? Concessionária John Deere, cuja matriz é aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nós atendemos no estado do Rio Grande do Sul, somos uma das 3 concessionárias aqui no estado e uma das 10 maiores do país, com muito orgulho, né? Temos um diferencial além de atuarmos na linha verde, que é a linha agrícola, nós também atuamos na linha amarela, que é a linha construction, né? As máquinas de construção. E estamos aí desde 2016, à frente da equipe de TI, já com algumas conquistas profissionais,
na própria empresa, no sentido de estruturação do departamento, estruturação dos recursos de TI, melhorias, certo? De certa forma, até conforme o mercado exige e os novos desafios tecnológicos exigem, correndo atrás da máquina, como sempre. Uma das medidas que nós buscamos para poder amenizar essa defasagem tecnológica que não só nós passamos, mas também eu acredito que a maioria das empresas, não só do nosso ramo, né, mas do modo geral passam, é a gente procurar parceiros estratégicos, né, principalmente referente à segurança da informação, que é o aspecto que está mais em voga hoje, né. Mas inicialmente, quando a gente começou as tratativas com a Bytes, a nossa preocupação não era essencialmente segurança, por incrível que pareça, né? Visando, então, de um ponto de vista estratégico, focar mais as ações de TI no negócio e não se preocupando em ter uma subsidiária de tecnologia dentro da própria empresa, nós procuramos, então, adotar uma política de adoção de parcerias estratégicas, de forma que a nossa equipe de tecnologia se focasse cada vez mais no negócio, certo? Transferindo para parceiros de confiança questões bastante sensíveis, como, por exemplo, os nossos data centers, um apoio específico para isso. E um dos primeiros movimentos, né, que corresponde à nossa infraestrutura, então nós fizemos um trabalho todo de reestruturação da infraestrutura, foi o estreitamento de relações com a Bytes. E de lá para cá já se vão, acho que o Clodoaldo pode me corrigir, acho que uns 4 anos, né, Clodoaldo? 4 para 5 anos, de repente, onde as nossas demandas e os projetos de infraestrutura só aumentaram, né? Só aumentaram. Então, eu concluindo a minha apresentação, né, a minha equipe é uma equipe modesta, até para o tamanho da Verdes Vales, nós somos em 6 analistas, né, mas contando com um time de parceiros terceiros aí, que nos dão um suporte bacana e de confiança. A Bytes é um deles. Tá? Estamos desde 2016 à frente da equipe, modéstia à parte já com uma boa experiência na área do agronegócio. Anteriormente eu atuei no ramo frigorífico também, era uma indústria, né? Hoje nós atuamos em concessionária, então a virada do ponto de vista do negócio, das regras de negócio, foi bastante impactante, da mesma forma como do ponto de vista tecnológico também, né? Como eu disse, era uma indústria, nós tínhamos todos os recursos voltados para aquelas atividades, e agora nós temos o quê? Uma empresa com diversas unidades espalhadas pelo estado e conectar tudo isso com segurança e performance. Então, foi um desafio para nós, eu nunca tinha trabalhado nisso, e nesses desafios, até então, eu sempre contei com a Bytes, né? Não, acho que com o andar da nossa conversa, nós vamos poder conversar um pouquinho os motivos que nos levaram, então, a termos a Bytes como parceiro da forma que a gente está hoje. Legal, Juliano. Poxa, muito bacana, cara. Dá para perceber que você tem uma experiência em outros mercados, né? E isso acaba enriquecendo aquilo que você faz dentro do teu segmento, né? Que é tecnologia, atribuído a outros mercados, né? Frigorífico, concessionário, etc. Clodoaldo, conta para mim, como é que começou essa parceria Bytes e Verdes Vales? O Juliano foi bonzinho lá no início, ou ele facilitou, ou ele fez jogo duro? Nenhuma negociação é tão simples no começo, né? Mas respondendo a pergunta do Juliano, eu estava até resgatando aqui o nosso primeiro negócio, né? Nossa primeira parceria ali, ela começou em 2017, Juliano, quando eu acho que foi uma estrutura para o seu sistema de RH, se eu não estiver enganado, né, que foi que a gente começou, e depois aí veio o primeiro RP, né, depois outros sistemas ao longo do caminho, até o último agora, não muito tempo atrás. Então,
brincadeiras à parte, né? A relação com o Juliano sempre foi muito, muito amistosa, muito cordial, mas a gente se conheceu através da Sodir, né? Acho que foi assim, né, Juliano, que a gente acabou sendo apresentado, vamos dizer. A Bytes é um parceiro da Sodir desde 2016, né? Então a rede de Ondir é bastante conectada pela associação, e foi assim que a gente começou a trabalhar, e aí sim foi uma relação que dura aí aos 5 anos, aí, caminhando para 6. Que legal. Vamos falar aqui, né, de um desses desafios, né? Eu tenho aqui na minha pauta, né, migração do sistema Lynx Max para TOTUS. Juliano, como é que foi para você, na Verdes Vales, enfrentar esse desafio, e como é que a Bytes ajudou nesse processo? Então, Vinícius, fala de migração de sistemas, né? Todo mundo já se arrepia, todo mundo fica cestroso, né? Até para contribuir, recentemente eu participei de um evento em Porto Alegre, da principal operadora que nos atende, né? Não vou citar o nome por questões éticas e tudo mais, né? Mas a operadora apresentando o seu institucional lá, em determinado momento eles citaram algo que nós já sabíamos. Eles tiveram um processo de migração do sistema ERP e foi bastante traumatizante, mas eu não sabia que tinha sido tão traumatizante assim para eles. Nós percebemos que foi porque as tratativas administrativas, vamos dizer assim, né, faturamento, etc e tal, bagunçou tudo para o nosso lado. Se nós, que somos um único cliente, sentimos bastante, vocês imaginam os demais deles, né? Só que nós não imaginávamos, repito, eu não imaginava que eles fossem ficar tão traumatizados com o processo que foi. Voltando para a nossa experiência, eu pessoalmente já não é a primeira vez que participo de um processo como esse, né? Principalmente com relação à plataforma Proteus da TOTUS, certo? Do tempo ainda que era microsiga, mas nunca me esqueço, meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego foi lá em 2001, né, na fábrica, na Celulose Irani, em Santa Catarina, e eu justamente compus o time de analistas que faria a migração do sistema. Era microsiga, ainda não era TOTUS, né? Era microsiga Proteus, e depois houveram várias fusões aí, e acabou se gerando a TOTUS. Depois, na experiência que eu tive na indústria frigorífica, casualmente eu também, né, acabei ficando responsável pelo sistema Proteus, e agora, por último, por uma decisão da própria Sodir, e o Clodoaldo comentou, é necessário que a gente explique um pouquinho, né, Clodoaldo? A Sodir é a Associação dos Distribuidores John Deere do Brasil. Então, ela agremia as concessionárias da linha verde da John Deere, e através dela nós temos vários facilitantes, né, especialmente na área tecnológica, de forma que as ações elas venham a ser um pouco mais ordenadas, uniformizadas, né? E a Bytes, no caso, era uma das empresas que foi homologada pela Sodir. E foi um dos motivos que nos levou, então, a procurar a própria Bytes. Nós também tivemos aí flerte com outras empresas da mesma área, com a mesma entrega, né, que é a Bytes, mas depois de algumas tratativas, depois de algumas negociações, né, e análise, avaliações, optamos pela Bytes, o tempo que o sistema era um sistema Lynx, né, era Sysdia. Eu nunca sei, né, Claudio, depois tu pode me ajudar aí, qual era realmente o nome daquela ferramenta, se era Sysdia, se era DIA-Sys, se era LynxMac, etc. O fato é que depois disso, pessoal, por decisão conjunta de todas as concessionárias, optou-se então por fazer a migração do sistema ERP das concessionárias John Deere para o Proteus da TOTUS. Nós já tínhamos um legado com a Bytes e decidimos permanecer, né? Eu me lembro bem, né, Clodoaldo, um dos motivos que pesou bastante a nossa opção pela Bytes era a expertise do pessoal em ambiente Linux e no próprio produto da Lynx, certo? Na tecnologia. E claro, o Proteus é baseado então em ambiente Windows, banco de dados SQL Server, ou seja, um padrão Microsoft.
A Bytes teve que se reinventar, no meu ponto de vista, né? Se adequar para poder atender, e eu acho que eles foram bem felizes nisso. E eu sou capaz de apostar que um pouco dessa reinvenção, um pouco dessa reestruturação, nós ajudamos também, porque eu acho que nós somos um dos primeiros, né, Clodoaldo, a manter a parceria e apostar na Bytes como nosso provedor de cloud aí em ambiente Microsoft. Sim, É, só me permite um sim, parênteses. Eu acho que, assim, a Bytes, ela, felizmente, né, a gente sempre estabeleceu boas relações com os clientes, né, relações de confiança como com o Juliano, que propicia essa devolutiva, né, essa parte de, tipo, o Juliano precisa de alguma coisa, a Bytes se estrutura para atender o Juliano, né, então é uma troca, né, e isso realmente ajudou. A Bytes, essa parte que o Juliano falou, né, do SysDia, LinksMac, DiaSys, essas coisas todas, o nome originário do produto era SysDia, né, e depois foi rebatizado como LinksMac para atender a rede de John Deere, né, então essa é a história. Mas quando a Lynx adquiriu esse produto, a gente começou a observar o mercado e sabia que havia uma tendência, né, por ele, vamos dizer assim, entrar em decadência, e a gente começou realmente a nos adaptar e a estruturar para outros, né, e começamos a pegar, a buscar cases de todos os outros produtos, né? Então, quando o Juliano foi para migrar para TOTS, a gente já tinha um case TOTS, por exemplo, rodando conosco, né? Assim como a gente já tinha um case de outros DMS, que é como um sistema é chamado na rede de concessionária, né? No mercado como um todo, seriam os RPs. Então, a gente tem diversos RPs como cases rodando dentro da nossa estrutura, né? E buscando cada vez conhecer mais sobre esse ambiente para poder ajudar o cliente nesse aspecto. No caso do sistema anterior, a gente tinha muita expertise, né? Então, como ele disse, ajudava muito no processo de escolha, né? Porque a gente poderia apoiar o cliente nesse aspecto. Nos outros, a gente teve que buscar essa expertise ou pelo menos um pouco dele para poder ajudar, e foi assim que a coisa aconteceu, né? Então, a gente teve que se reinventar mesmo durante o decorrer dos anos para poder estar pronto para essa mudança no mercado, né? Inclusive naquele momento, né, agora falando mais para o lado da Verdes Vales mesmo, nós tínhamos várias opções. A própria TOTUS estava oferecendo a opção T-Cloud dela, né, em que onde a gente poderia hospedar todo o nosso ambiente Proteus na cloud da TOTUS. Porém, né, por política da própria TOTUS, a gente sabe que é um ambiente totalmente, entre aspas, no jargão tecnológico, engessado e bastante burocrático para se fazer qualquer tipo de manutenção ou integração, né, seja lá o que for. Procuramos manter pela Bytes pela maleabilidade de se contratar mais recursos, de se criar uma VM e principalmente de se ter o suporte direto. Então, eu também devo dizer que queimei um pouco de fosfato nesse aspecto para nós optarmos. Foi assim um dos primeiros, pessoal, um dos primeiros itens em que nós tivemos que bater o martelo, né? Era a nossa infraestrutura, onde iria ficar hospedado, onde nós iríamos montar toda a nossa plataforma sistêmica. Então, preocupado, sim, porque afinal de contas, até então, eu nunca tive uma experiência de operar com um sistema onde ele estivesse hospedado remotamente, o Proteus, no caso, né? Questão de latência, questão de acesso ao banco, de acesso à aplicação, né? De facilidade em personalizar. E foi um desafio, mas eu tenho uma satisfação, é com satisfação que eu digo, vamos dizer assim, que eu não me recordo, Cláudio, de nenhum tropeço que nós tivemos. Quando eu digo nós, eu falo tanto a Verdes Vales quanto a Bytes, né? Porque o trabalho foi feito em 4
6, 8 mãos, então tropeços, assim, 6 mãos, né, porque éramos nós, o pessoal da TOTS nos auxiliando, evidentemente, a montar o ambiente, né, e o pessoal da Bytes ali na retaguarda, monitorando e nos prestando atenção no que precisava ser feito com relação a VMs, com relação a licenciamento, aqui é importante frisar, aliás, não abordei isso ainda, né, e nós precisávamos ter alguns licenciamentos de produtos para poder trabalhar, e ao invés de adquirirmos, nós optamos então por uma modalidade onde a Bytes pode nos fornecer isso, né, mediante seu portfólio, e isso foi um facilitador. Então era algo assim que, né, nós teríamos que queimar fio de cabelo e não foi necessário, né? Aí a Bytes nos suportou. Mas eu tenho plena certeza também que, assim como para nós, para a própria Bytes, foi uma experiência, né? E acredito eu, estou falando quase que em nome do Clodoaldo, né? Mas acredito que depois houveram outros casos aí em que essa expertise aí começou a ficar cada vez mais sólida. Podemos dizer, Juliano, que a Bytes, nesse momento, foi uma espécie de conforto para vocês, né? De deixá-los seguros e tranquilos de que, independente dos desafios, né, que uma migração desse tipo tem, que você tinha um parceiro ali atento, né, e preocupado em fazer dar certo, né, para não ter, como você mesmo disse, né, não teve deslize, né? Não querendo ser essa segurança e esse conforto aconteceu, então, na tua opinião? Sim, não querendo ser enfadonho, né? Porque vou ter que citar alguns exemplos, né? Veja bem, quando nós tivemos necessidade de um DBA, a Bytes nos propiciou o recurso. Quando nós tínhamos necessidade de aumentar algum recurso de alguma VM, a Bytes prontamente nos fez isso. E quantas vezes nós avançamos e recuamos com relação a isso, até ajustar os ambientes. Então, eu me senti não só confortável, mas seguro, pela facilidade da gente fazer essa troca, pela facilidade de se fazer esse tipo de arranjo, né? Até o momento em que a gente viu o sistema, o nosso ambiente estável, né? Então, eu vejo a nossa parceria porque eu não preciso ter, então, full-time um DBA, como eu citei, né? Um profissional responsável pelas VMs, um profissional responsável pelas cópias de segurança. Eu me vi bastante seguro com relação a isso. E, claro, acho que a gente vai conversar melhor de uns tempos para cá, que eu passei a incomodar mais o Clodoaldo, até porque o nosso foco agora, ele passou a ser com projetos grandes, né? Segurança da informação. Então, a gente também está começando a fazer certas exigências para o Clodoaldo e ele, na medida do possível, está fazendo com que a Bytes se adeque às nossas demandas. Acredito também que isso vai ser vai refletir também na relação com outros clientes, né? Porque ele também vai ter essa adequação disposta para todos eles, né? Legal. Clodoaldo, quer fazer algum comentário em cima dessa última fala? Ou eu posso puxar aqui o Breno, o Marco, para participar? Porque eles estão muito quietinhos, né? Quero ouvir deles também como é que é viver esse tipo de coisa, né? A visão do fornecedor em relação a uma migração de sistema. Sabe que eu estava pensando nisso, né? Falei, o que esses meninos vão contar umas histórias aí, os desafios que o Juliano jogou para eles, né? Porque essa vida não tem só alegria, né? Tem uns desafios. Mas eu acho que sim, o Breno e o Marco pode contar um pouquinho, né, dessas coisas todas e é super importante. Eu acho que só em cima do que o Juliano falou, né? Eu acho que o que a gente pode... Eu gosto sempre de enfatizar, a Bytes procura ser muito flexível nas coisas, né? O que ele colocou ali é isso, né? Eu acho que precisa de mais recurso, precisa se adaptar, porque não existe uma fórmula simplesmente rígida para que um sistema vale para todos os clientes, né? Cada cliente tem um volume de transação, cada cliente tem um número de usuários, cada cliente, né, tem características individuais e a Bytes deixa o cliente
fazer tudo isso e depois a gente bate o martelo no que precisa de verdade, né? Então, acho que, resumidamente, é isso. Sobre a parte de segurança, é bem, assim, vamos dizer, ela acontece bem em paralelo, né? O cliente vai puxando para um lado, a Bytes vai se mexendo para o outro, às vezes já vem se antecipando também, porque é extremamente necessário, né? O Juliano está sendo impactado constantemente com isso, assim como os outros clientes, mas a Bytes também, como uma empresa que tem que estar atenta no mercado, também já começou antes disso, a fazer algumas iniciativas, né, e já cuidava, claro, né, quando o Juliano falou lá atrás que inicialmente ele escolheu, não era por segurança, não de forma objetiva, mas a parte de continuidade do negócio, disponibilidade, né, tipo, restabelecer rapidamente um ambiente em caso de um problema, né, não deixa de ter algum vínculo aí com a segurança, né, mas quando a gente vê essa transformação toda que a gente está vivendo, né, aí a gente tem um marco aí trabalhando, botando a mão na massa e me preocupado com questões de LGPD, com questões de vírus, de invasão, de tudo isso, né? Então, o Breno ajudando, né, com o time, ele propriamente, às vezes, o Juliano em casos que aparece, porque a TI tem muita surpresa sempre, mas, enfim, era só mesmo esse complemento aí. Tá mudo, senhor? Tá mudo, tá mudo. Vamos lá. Breno e Marco, quero que vocês falem um pouquinho aí das experiências, inclusive, óbvio, com Verdes Vales, em relação ao que a gente acabou de falar aqui, né? O desafio da migração de um sistema, da migração para a nuvem. Eu estava ouvindo o Juliano falar, na verdade, ele começou a desenhar ali o que é a cloud em si, né? Ele estava falando que ele consegue aumentar uma máquina, diminuir recursos de uma máquina, isso com uma facilidade, né, uma agilidade. Ele comentou também que ele tem uma parceria com a Bytes procura ser parceiro, não ser fornecedor, né? Ser fornecedor hoje em dia eu acredito que seja muito fácil, mas a gente procura ter uma parceria com os clientes. Também comentou ali que ajudou a Bytes. A gente um ajuda o outro, né? Quando você procura ensinar, você às vezes aprende mais ensinando do que quando você estava estudando e tudo mais. Então, essa parceria, eu acho que a gente aprende constantemente um com o outro, né? Um vai ajudando o outro. E uma outra coisa que me chamou a atenção que ele falou é segurança e também ter performance, né? Isso é uma coisa que a gente sempre procura ter, porque quanto mais segurança você tem, às vezes você tem uma perda de performance, né? E para você chegar nesse meio aí é muito complicado. Então eu estava só prestando atenção em tudo que ele estava falando, dessas questões, e esses pontos me chamam muita atenção. Eu até ia perguntar para ele essa questão, né, como que eles estão vendo essa parte de segurança hoje, porque ele comentou que está bem preocupado, estão tendo várias demandas, já chegou algumas para a gente, mas assim, né, depois o Breno vai até complementar aí, mas queria ver com ele assim, essa visão geral, qual o tamanho dessas demandas que tá chegando aí para ele. Eu não sei se o Breno quer participar primeiro, depois eu posso perfeitamente, porque é bastante coisa para a gente conversar sobre segurança, né? Onde tira o pedido? Vamos lá, Breno, fala aí. Vamos lá. Bom, eu vim com essas migrações, eu acompanhei todas aí, né, com o Juliano aí. Então a gente tem uma história antiga aí, né, desde a época do CISDIA, né, que foi que é um conhecimento específico, né, então eu atuei bastante ali com ele, né, até por ter esse conhecimento, suportar, fazer a migração, né, e foi bacana aí, né, que o Juliano falou, dessa migração para um outro ambiente, né? Um ambiente totalmente diferente, o Windows com SQL Server, né? Que daí moveu totalmente fora aí do nosso conhecimento aí desses dias, né? Mas a gente já tinha profissional dentro da equipe ali com
especialista nessas outras tecnologias também. E o que é bacana, que aconteceu até nessa migração do Linksmac para TOTOS, foi esse ajuste de recurso, né? Então, poderia ser desse tamanho, né? Será que desse tamanhozinho não resolve, né? Então, a gente foi fazendo esse ajuste, né? Pô, tá com lentidão, vamos aumentar recurso. Não, agora sobrou, vamos diminuir, né? A gente faz todo o monitoramento do ambiente, né? Vamos tirar um relatório mensal aqui, um relatório semanal, vamos ver como estão os recursos, vamos adequar. E daí você consegue contratar só o necessário, né? Então a gente fez todo um trabalho disso, foi bem bacana ali, né, junto com o Juliano, que foi bem parceiro, né, nessa questão. E acho que foi bem legal, né? Hoje está um ambiente bem estável, aí, como ele falou, né? Então envolveu todo o time, toda a equipe aí, esforços dos dois lados, né? Não houve grande esforço aí, né, de ambos os lados. E o resultado tá aí, né? Então, acho que foi só um complemento aí do que todo mundo falou aí. Podemos aí tirar notinha aí do segurança aí, pular para a próxima etapa aí. Antes da gente falar de segurança, Juliana, até para eu abrir aqui um pouco esse assunto contigo, trazendo alguns dados, eu queria ainda te perguntar algumas coisas relacionadas a essa primeira parte, né, da migração do sistema. Você falou um pouquinho que foi uma primeira experiência, né, em relação à migração para a nuvem, que tinha alguns pontos de interrogação naquele momento na sua cabeça, né? Depois de consolidado todo esse processo, né, o que a gente pode deixar de mensagem, por exemplo, para quem está nos assistindo, de benefícios, né, do que era e de como vocês estão hoje? Se você pudesse resumir assim em algumas palavras ou em uma frase, quais seriam esses benefícios? Olha, o que eu vou te dizer? Assim, primeiro, né, ainda falando realmente de migração, porque poderíamos fazer um cast só disso, né, gente? De tanta coisa que é. Mas eu não sei se todos vocês têm conhecimento. O RP Proteus da TOTOS é um RP de grande porte, né? Um RP bastante conceituado, né? Ele concorre com outros players, como por exemplo o SAP, né? O famosíssimo alemão SAP, né? Só que devido à envergadura da própria empresa e do sistema, né, tem as suas dificuldades, as suas peculiaridades. Então, nós, quando fizemos o processo de migração para o Proteus, nós respeitamos um cronograma instaurado pela SODIA. Tá? E o cronograma era dividido conforme o porte das concessionárias, P, M ou G. E nós éramos uma G. Né? Eu procurei posicionar a Verdes Vales como uma das últimas, né? No sentido de irmos medindo a febre com as outras, né? Ver como a coisa andava, certo? Mas, evidentemente, que algumas peculiaridades a gente não vai escapar. O que eu destaco no nosso processo de imigração, pessoal, né, isso não tem tanto a ver com a Bytes em si, mas a Bytes sempre esteve presente, porque foram muitos processos de imigração em paralelo, desde a infraestrutura até a parametrização do sistema, os testes pilotos isolados, testes integrados e disponibilidade do ambiente para o usuário. Se estima que numa empresa com 500 colaboradores em média, como nós somos, com 16 lojas, esse processo ia ser feito de 8 a 12 meses. Nós fizemos em 4. Uau! Né? Nós fizemos em 4. Isso foi um desafio que nós mesmos implantamos, né? Para nós mesmos, tomamos para nós e vamos lá. Né? Foi um sarandeio, né, pessoal? Então, nós começamos lá por agosto e conseguimos fazer a virada dia 3 de janeiro desse ano, né? E foi um processo bastante complicado, né, que nos exigiu bastante,
Mas e aonde a Bytes está localizada nesse contexto todo, né? Nós tivemos essa segurança que nós já mencionamos várias vezes, de que se nós tivéssemos algum problema infraestrutural, nós poderíamos acioná-los a qualquer momento. Então, com relação à migração de sistemas e tudo mais, o que mudou, né? A pergunta que vocês fizeram. Eu sou capaz de dizer o seguinte: não mudou nada. Porque nós tivemos a mesma transparência que nós tínhamos com o Lynx, com o Proteus junto à Bytes. Né? A gente pode até estar fazendo propaganda sobre propaganda da Bytes, mas aconteceu o que devia acontecer. Existem certos fatores, né, que devem ser transparentes, e quando são transparentes, significa que eles estão funcionando. Então, eu posso contar nos dedos das mãos quando a aplicação ficou lenta por falta de recurso, ou posso dizer que não houve problema de disponibilidade do ambiente por algum recurso com mau funcionamento da parte da Bytes. Isso era transparente, se tornou transparente para nós. Então, inclusive, né, gente, quando eu converso com alguém que não é da TI, e que tem uma certa dificuldade em compreender os custos que envolvem tudo isso, eu faço uma analogia bem simples, né? Que é a analogia do político investido em saneamento básico, né? Investindo em esgoto. Ele não aparece, ele aparece só quando fede. Né? E no nosso caso é a mesma coisa, só aparece quando fede, né? E quando fede é porque dá problema mesmo, o troço fica parado, o troço não funciona direito. Né? E enquanto não estiver aparecendo, é porque está funcionando bem. Isso a grosso modo, mas é para poder explicar também para muitos que talvez não entendam direito como isso funciona, né? Então, é o caso da Bytes. A Bytes está na infraestrutura, a Bytes está no subsolo para nós, do ponto de vista sistêmico. E nós contamos com isso. Ela certo? É a base forte. É a base forte. Do edifício. Então, eu me lembro lá atrás, já puxando o ganchinho da segurança rapidinho, né? Então, não estou dizendo assim que não pensei em segurança. Não, vamos retificar um pouco, né? O fato é que nós, logo que assumimos aqui a gestão da TI, né? O nosso sistema, ele ficava hospedado localmente, num site aqui interno, com problemas elétricos, o data center tinha problemas elétricos, não era adequado, o servidor já estava obsoleto, já não tinha garantia, as cópias de segurança, né, mal acondicionadas. Então, o que a gente podia fazer, né? Não é só uma questão de moda, de tendência de mercado, mas o objetivo era extrair esse problema de dentro da empresa, né? E remeter para profissionais que estão atuando para isso. Né? Então, logo que eu entrei, deixei bem claro para a direção, olha, o nosso modelo tem que ser um modelo de nuvem, não que não tenha que ter alguma coisa interna, por uma questão de contingência, que nós estamos trabalhando com esse modelo também, mas principalmente tirar da nossa responsabilidade, deixar que Deus me livre, né? Deixar que pegue fogo se tiver que pegar, que falte luz se tiver que faltar, mas os nossos dados estarão íntegros, né? A disponibilidade para as outras lojas vai estar garantida. Né? E esse foi o papel da computação em nuvem no nosso entendimento. Até o ponto de segurança, né, Juliano? Quando a gente fala de segurança, sempre pensa da invasão, né? Da invasão no ambiente, né? Mas você falou pontos extremamente importantes, né? Então, a cópia de backup. Faço backup no meu servidor e jogo com o HD externo. Está na mesma rede, né? Se eu pegar um vírus, eu pego também no backup, né? Eu sei lá, eu tenho uma unidade de fita, eu levo a fita para casa. Mas essa fita está sendo levada da maneira adequada, né? Vou colocar na mochila, na hora que eu precisar, talvez ela nem vai funcionar, né? Bom, pegar um fogo aí, acabar com o servidor. Vários níveis de segurança, né, pessoal? Não sei, ô Vinícius, se a gente vai abordar agora a questão de segurança, podemos tocar? Nós vamos, inclusive, eu tô com uma colinha aqui, e que os números são gigantes, né? Se a gente falar em... Não fala da minha fatura, por favor. Não. Não é da fatura, não, então tá bom. Não é o contra-cheque, tá? Fica tranquilo.
Um levantamento recente, né, do primeiro semestre em relação a ataques cibernéticos na América Latina, o Brasil é o segundo país, né, em ataques no primeiro semestre de 2022. Né? Nós tivemos aí mais de 31,5 bilhões de tentativas. A gente fica atrás apenas do México, né? E de 2022, né, de 2021 para 2021, um crescimento de 94%. Então, é óbvio, né, que esse assunto ele é pauta das reuniões de departamentos de TI de empresas em todo o mundo, né? E aí eu queria que você me falasse um pouco mais, né, sobre isso, né? Você faz parte de uma rede, né, estabelecida no mundo todo, que é a John Deere, e eu imagino que a rede John Deere disponibiliza alguns documentos padrões, né, para todas as suas redes parceiras, né? Conta um pouquinho como é que esse assunto é discutido dentro de uma rede mundial e como é que isso chega para a gente aqui no Brasil. Uhum. Bom, gente, assim, eu acredito que o modelo que a John Deere, na condição de fábrica, de montadora, impõe às suas concessionárias é o mesmo que as demais montadoras impõem, as do ramo automotivo, inclusive, certo? Então não influencia muito, não muda muito. A influência é grande, tá? A influência é bastante, embora, evidentemente, é necessário que se diga, nós não fazemos parte da empresa John Deere, somos concessionários, mas nós somos obrigados a seguir uma cartilha política da montadora. Então, de uns tempos para cá, e se preocupando nesses aspectos de segurança, que não são apenas aspectos físicos, né, Breno, que a gente estava falando lá, de levar uma fita para cá, de estar com o servidor protegido de fogo, né, mas o tom de segurança de informação, ele se elevou. Então, esse ano que se passou, a Verdes Vales aqui, ela iniciou 3 grandes projetos referentes à segurança da informação. Um deles, que é mais burocrático, né? Não é tanto segurança da informação, mas na forma como se trata de informação, é a adequação à LGPD, que tem elementos de segurança, não tem como não ter, principalmente no trato das credenciais dos usuários, no trato da documentação interna, né? E tem a ver com segurança. E depois, outros 2 grandes movimentos nós tivemos, um deles foi uma auditoria imposta pela fábrica sobre segurança da informação, né, modelo OneTrust, e, em paralelo a isso, nós, por iniciativa própria, promovemos uma consultoria, né, uma auditoria através de um assessment. Contratamos, então, uma empresa de auditoria que fez um assessment conosco, fez pen tests também, né? E gerando, então, 2 relatórios, né? Bastante minuciosos sobre o nosso status de segurança, certo? Esses relatórios, em muitos aspectos, eles faziam uma certa sobreposição entre os tópicos abordados, e por conta disso, nós, com base nesses 2 relatórios, ou seja, o da auditoria que a própria fábrica nos impôs e o nosso, né, a nossa própria auditoria que nós mesmos promovemos, contratando uma consultoria para isso, nós montamos um plano de ação agora e temos na nossa agenda para 2023 um projeto de segurança da informação que, em paralelo também, né, em paralelo vai promover um outro projeto de adequação da nossa infraestrutura, principalmente nas lojas localmente, certo? E a Bytes, né, estará nesse contexto também, certo? São ações que envolvem desde adoção de políticas internas de utilização dos recursos de TI, né? Questão de senhas, múltiplos fatores de autenticação, MFA, etc. e tal, até a adoção de ferramentas, né, de diagnóstico de vulnerabilidades, de gestão de vulnerabilidades, de aplicação de patches,
certo? E até mesmo de adequação, né, exigir junto aos parceiros, no caso, vamos dar um exemplo, a própria Bytes, alguns aspectos que nós encontramos nos relatórios, repassar a eles, vamos ver até que ponto nós seremos atendidos, eu acredito que não teremos problema nenhum, né, porque frequentemente já fizemos essas demandas, né, Clodoaldo, com vocês, e tivemos as respostas de maneira satisfatória, certo? Por quê? Porque o atual cenário ele está nos assustando bastante, né, pessoal? Embora a Verdes Vales ela ainda não atue com e-commerce ou marketplace, isso está dentro dos projetos internos, né, estratégicos de transformação digital, ou seja, temos muito poucas portas abertas lá para fora, né? Isso é uma luz que se acende, né? É uma luz que se acende e que a gente começou a olhar com mais carinho. O que implica isso? Implica, primeiramente, convencer a própria direção da necessidade de investimentos, né? Nós temos, não digo um facilitador, mas nós temos um recurso, né? Não é nem recurso, é uma política interna, como toda empresa grande, né? Da peça orçamentária. Então, nós conseguimos incluir no nosso orçamento do nosso setor para 2023 investimentos na área de segurança da informação necessários, né? Então, eu pessoalmente até a minha equipe ela é segmentada, como todas as equipes de TI são. Temos a equipe de infraestrutura, né? Já tenho um analista já designado para esse tipo de trabalho de segurança da informação, que é o Igor. Eu cito aqui porque eu acho que toda a equipe da Bytes já, de uma forma ou de outra, já interagiu com ele, né? Só faço jus ao trabalho dele, por isso que eu estou mencionando ele aqui. Por isso que eu estou mencionando ele aqui. Mas ele, por exemplo, é um analista que está sendo preparado e formado para justamente atuar nesses projetos aí, né? Devido à criticidade que nós estamos encarando aí, essa questão de segurança e vulnerabilidade da informação, né? Legal, Juliano. Bacana, cara. Clodoaldo, Marco, Breno, quem de vocês quer perguntar alguma coisa em relação ao que o Juliano comentou sobre esses novos desafios relacionados à segurança? Nessa questão aí que o Juliano comentou, né, ele até falou de processos, né? Hoje a gente baseia processos, né, pessoas e tecnologia, né? A gente às vezes se preocupa muito em implantar uma ferramenta que proteja, que, né, Firewall, IPS, DS, DLP, coloca várias ferramentas, mas às vezes a gente não se preocupa com os processos, né? Então a gente tem que rever todos os processos, e pelo que você comentou, vocês estão revendo todos esses processos, política de privacidade, de segurança, né? É que você comentou lá atrás que hoje tem LGPD. Se a gente for pegar LGPD, a gente não tem privacidade sem ter segurança, né? Um está diretamente ligado no outro, né? Então a gente tem que se preocupar com essas questões também, né? Tu sabe, Marco, que uma das formas que eu tenho de atualização profissional, né, é interagir com fornecedores, certo? Não apenas, claro, os cursos, as capacitações e tudo mais são necessárias, mas eu gosto muito de conversar com fornecedores, com parceiros. Então eu não tenho muito problema não em recebê-los quando eles se apresentam para ver o que eles têm a apresentar, têm a mostrar, e é o que está no mercado, né? E é o que está no mercado. Então, de acordo com isso que eu falei para vocês, com esses projetos que estão elencados já para 2023, nós permitimos que uma gama de parceiros se apresentassem oferecendo as ferramentas, né? Muitas ferramentas de diagnóstico, muitas ferramentas de gestão de vulnerabilidade, antivírus, né? O próprio Clodoaldo está participando conosco, né, Clodoaldo? Clodoaldo está fazendo meio campo aí, né? Acho que não tem problema nenhum em mencionar com o próprio Kaspersky, né, Clodoaldo? Nós estamos vislumbrando, para vocês só para um pequeno briefing aí, nós estamos vislumbrando a utilização do Kaspersky de uma envergadura maior, não apenas um endpoint como nós estamos tendo agora,
né? Mas também com outros recursos embarcados que ele tem ali, que também vão nos ajudar bastante. E nessas interações, né, um evento em Porto Alegre, nós fomos convidados, né, para fazer um hands-on uma desses recursos, eu fiquei muito assustado com as ameaças, né? Porque o fornecedor em questão lá, ele se preocupou, claro, o papel dele, está vendendo, etc e tal, mas ele mostrou uma realidade que é difícil a gente ver. Ele mostrou vários dispositivos, pequenos pendrives que emulados se tornam-se teclados, e ele disse, tudo isso eu consegui na Dark Web. Né? Ele aprendeu a entrar na Dark Web para comprar esses dispositivos, né? E poder tê-los e mostrar para os seus clientes, olha, vocês estão à mercê disso. Isso nos assusta bastante, gente. Se a gente for procurar isso aí e se aprofundar um pouco no assunto, a gente fica muito assustado. E ransomware, né, pessoal? Né, o pessoal, a gente não são poucos os casos, não, acho que a grande maioria de empresas que preferem até pagar o resgate, né, devido ao tamanho impacto que levaria se ficassem mais algum tempo sem as informações sequestradas, né, criptografadas. Então, Marco, é uma questão bem, bem delicada mesmo, e que a luz vermelha acendeu aqui para nós, tá? Nós sabemos aqui em Santa Maria que tivemos concorrentes, não inimigos, evidentemente, concorrentes, inclusive, né, nós que somos da TI aqui, a gente compõe uma comunidade, a gente acaba se falando, mas teve empresas aqui que nós soubemos que ficaram aí seus 15, 20 dias paradinhas, porque tiveram esse problema de ataque de ransomware. Então a gente não pode... E hoje a gente já está falando de inteligência artificial, né, ransomware com inteligência artificial. Então, quer dizer, está evoluindo para um patamar que a gente está se preocupando com alguns aspectos que deveriam ser básicos, né? A gente está se preocupando hoje e a gente já está num nível, né, além do que o pessoal... E esse exemplo, né, Marcos, aconteceu aqui em Santa Maria, centro do Rio Grande do Sul. Não é na capital do mundo, que é Jaboticabal, né? Não é não é num grande centro. Ribeirão Preto, não é? Você está na internet e você está correto, tem um risco, né? Tem seu nível de risco. Eu ouvi uma frase que é assim, né? Se você hoje em dia o ataque DOS, né? As pessoas pensam muito em parar um serviço só, dar um ping da morte e tudo mais. Mas não, se for lá de soltar um cabo de rede, já é um DOS, né? Eu tirei o serviço do ar, né? Mas se eu pensar... Para ter uma ideia, olha só, desculpa te interromper, mas para não perder o raciocínio, nós fizemos uma POC de uma ferramenta, né, de combate a phishing. E essa ferramenta, ela tem um console que ela pode disparar alguns phishings de modo de teste, né, e auxiliar no combate à engenharia social, né? E nós fizemos direitinho lá, botamos Unicred e tal, e disparamos internamente na rede. Vocês não fazem ideia de quantos caíram, né? E inclusive jogando suas credenciais lá, porque o phishing dizia que vocês iriam resgatar créditos, etc e tal, E depois a ferramenta na POC, né, ela nos trouxe todo o relatório daqueles que caíram. Como é fácil, né, pessoal? Inclusive, assim, quando a gente fala em segurança da informação, nós não estamos apenas adotando ferramentas, mas também, como eu falei, mudando política. E ela envolve, inclusive, treinamento. E um deles que nós estaremos promovendo também é com relação à engenharia social. Extremamente necessário. Porque você vai cair em um sistema totalmente seguro. Totalmente não, porque não existe sistema 100% seguro, mas você, como eu estava comentando, você tem diversas ferramentas. Aonde ele vai? Nas pessoas, porque nas pessoas você consegue, às vezes, uma informação que te dá acesso, né, a sistemas aí que não deveria, né? É que, veja bem, né, gente, nós temos que entender num contexto bem mais amplo do que é a segurança da informação, o que é o vazamento de informação. Um exemplo, se eu for até a impressora, imprimir meu contra-cheque e esquecer no balcão do café, já se caracterizou o vazamento.
E as pessoas não percebem isso, né? O simples fato de uma impressora estar bem ou mal alocada, uma impressora do RH estar bem ou mal alocada, se mal utilizada, se não tiver um PIN lá para o cara digitar e poder liberar a sua impressão, né? Daqui a pouco nós vamos ter problema de vazamento de informações. Está lá um relatório de folha de pagamento que pode ser impresso e cair em mãos erradas. Né? Começa a ser cultural, né, o negócio, né? Muito Mudar a cultural. cultura das empresas para se adequar aí a essa segurança também. Há poucos dias a gente fez um webinar voltado para segurança, voltado para conscientização, né, de titulares de empresa, e aí a gente acabou fazendo algumas pesquisas, né, porque eu acho que nada mais sensível a esse público, né, do que você mostrar números, né, e uma das coisas que acabou chamando muita atenção, que o Renzo, né, que hoje tem uma modalidade que é Ransom as a Service, né? Então o cara que produz o Ransom aí loca para que o outro bandido explore, né? Vamos chamar assim, outro bandido, né? Outro cara que tire proveito da ferramenta. No segundo semestre de 2021, ele cresceu quase 6.000 variantes em um semestre, 2021. No primeiro semestre de 2022, o Ransom recebeu quase 12.000 variantes, ou seja, dobrou em um semestre o número de variantes do Ransom, né? Então, outra característica que, quando vocês estavam falando, eu fui recordando que eu achei bem interessante e por isso que eu acho extremamente válido o que vocês estão fazendo, né? E observando o mercado, a gente sabe que a grande maioria não está fazendo tudo isso, né, vamos dizer, infelizmente, é que o crime está ficando especializado, né? O cara não está levando só o celular, né? Uma analogia, né? Ele está tentando tirar o máximo daquilo, né? Então, ele está ficando um crime orquestrado, né? O cara, quando ele vai disparar um ataque de criptografia de dados, né? De sequestro de dados, ele primeiro ele consegue invadir, ele consegue entender a dinâmica dos seus dados, consegue entender a rotina de backup. A hora que ele está pronto para disparar o ataque, ele dispara tudo, né? Todas as cópias de segurança e tudo mais. Então, com isso, o cliente fica no cliente, né? A vítima, né? Fica realmente refém do hacker ali, né? No sentido de não ter muito escapatória, né? Então a coisa está ficando cada vez mais crítica, a tal ponto que a gente chegou a ver ali que os ataques eles estavam associados, inclusive, vamos dizer assim, ao uso de violência física, inclusive, vai chegar nesse nível, ou está chegando nesse nível e tal. E, enfim, eu acho que com isso tudo, quem não está cuidando tem que começar a cuidar, porque nada é pouco em termos de segurança, né? Nada é suficiente, melhor dizendo. As empresas hoje, elas optam, sim, pela nuvem, pelo serviço de cloud, mas elas também acham que isto basta, né? E não basta. Eu também gostaria que vocês ponderassem um pouquinho sobre isso, tá? Não basta, certo? Claro, a gente pode simplesmente, da parte do cliente, dizer assim, não, mas tudo isso aqui está sob responsabilidade da Bytes. Tá? Eu posso ter, então, senhas fortes, eu posso não acessar mais por TS através de IP, IP válido, etc. Né? Tá sob responsabilidade da Bytes. E se der alguma zebra? Se der alguma zebra, eu aciono o contrato. Ok, aciono o contrato. Eu vou ter a informação de volta? Né? Claro que não. Então, assim, o nosso nível de exigência junto a um parceiro como a Bytes, ele aumentou. Ele aumentou porque nós gostaríamos de saber se, por acaso, por alguma brecha deixada por nós ou qualquer outro, nós venhamos a ter algum desastre. Como proceder? Né? E o Clodoaldo é testemunha, né? Já nos forneceu várias vezes documentação sobre os processos internos da Bytes. Então, a minha contribuição nesse aspecto, né, pessoal, é que fico alerta para todas as empresas, para todos os profissionais, que não é simplesmente jogar o seu conteúdo em cloud
que não garante a segurança, né? É necessário que a gente também tenha certeza junto ao fornecedor qual é a política de disaster recovery deles, até onde vão as contingências, né? E eventualmente, se acharem necessário, que se espelhe isso em outro fornecedor. Estou sendo bem branco e franco com vocês aqui, né? Por mais que nós tenhamos aqui uma parceria bem estreita. Tem um outro caso que eu gostaria de comentar para vocês verem como é. Nós também tivemos algumas aplicações numa cloud muito conhecida, que eu não vou me furtar de dizer, que é a Azure da Microsoft. E nós tivemos aí o nosso usuário e senha hackeado. E quando nós vimos de uma noite para outra, uma série de recursos tinham sido indevidamente alocados, mas era visto que foi um robô que fez aquilo. Tudo isso, depois fomos apurar, né, para mineração de bitcoins. O fato é que, né, no final das contas, tentou-se gerar uma fatura para a Microsoft astronômica e nós tivemos que entrar com um processo administrativo provando que aquilo ali, né, não foi de intencionalidade nossa, foi sim um arrombo, foi uma invasão, e aí a gente conseguiu debelar ela. Então vejam só como a situação tá, né, pessoal? Então são essas as colocações e provocações que eu fiz para vocês agora. Hein? Um ponto muito importante que você comentou aí, Juliano, é essa parte da segurança compartilhada, né? Uhum. Porque a Bytes chega até uma parte do seu ambiente, né? Mas o que está dentro do seu ambiente, aí tem alguns cuidados que você tem que ter, né? Eu digo você como cliente, né? Porque é aquilo que você falou, não é tudo que se torna responsabilidade do provedor. E às vezes você lá, uma máquina, que você comentou que teve casos desse daí, de não aplicar patches de correção, nada, ela se torna uma máquina vulnerável, né? E se ela tem exposição para a internet, aí é um ponto crítico, né? Ali a gente sempre procura até trocar uma ideia com todos os clientes, porque tem muitos que chegam, eu quero deixar minha máquina para a internet, mas a gente procura fechar o máximo possível ali, deixar o serviço essencial mesmo, né? Ou até mesmo criar um ambiente onde você tenha o menor risco possível, né? Essa que é a ideia sempre, né? Eu já propus a vocês algumas estruturas em que vocês fizeram contraponto alegando insegurança e eu acatei. Então esse é o papel de vocês também, né? O papel do parceiro, né? O cliente às vezes acha que é tudo lindo e maravilhoso, só vai lá e bota, não, só um pouquinho, isso aqui pode dar problema, então, né? Não faz assim, Sim. faz de outra forma. Isso também já aconteceu e foi perfeitamente compreensível, né? Eu acho que isso que você falou, Juliano, eu acho que é uma ótima provocação para a gente poder falar sobre, né? E eu acho que também para as empresas pensarem sobre. Né? Se você pegar isso, levar a sua estrutura de casa para um provedor, simplesmente por levar e não tomar o devido cuidado, você só está transferindo de lugar, né? Levar por si só, você não está tendo um real ganho, né? O infra como serviço, sem um valor agregado, não traz de verdade um valor para você. Né? Então, numa situação como essa, o que o provedor pode fazer, como nós fizemos, foi garantir que o restore, né, para você ir botar no ar, né? Mas não é o que a gente prega, né? A gente tem uma frase que a gente usa muito aqui, que é proteger o cliente dele mesmo, né? Porque não tem como te atender sem dar um certo nível de privilégio para você, né? Se o seu privilégio põe em risco, né, você de modo geral, isso é um problema. Então a gente trabalha muito nesse aspecto de diversas maneiras, né? Seja desde a orientação, tipo, isso não é bacana, por que não vamos fazer de outra forma, por que não vamos criar uma segmentação, por que não vamos colocar mais uma camada de segurança, algumas coisas assim. A gente fez isso de diversas formas, né, Breno? Né, para diversos clientes que querem fazer integração de sistema, e aí o cara que está querendo integrar um sistema com aquele banco de dados vem com os requisitos muito simples ali, e ele quer resolver o problema dele, né? Mas
para o cliente a gente falar, cara, você está colocando o seu ambiente para o mundo, né? Então, via de regra, nenhum cliente topa de cara, né? Quando a gente coloca para ele, geralmente ele acata a nossa sugestão e a gente vai lá e constrói essa barreira, vamos chamar assim, né? Então, seja com ferramentas, seja com processo, seja com orientação, a gente está sempre trabalhando dessa forma. Então, esse negócio de proteger o cliente dele mesmo, né, no sentido ali de tipo, olha, aquela rede que pode ser vítima dessa simulação que você falou, né, que você conseguiu pegar tanta gente aí nesse teste, Sim. né, então essa rede precisa ter um certo controle para chegar lá naquele ambiente. Não vai precisar de um restore mesmo, né, porque não vai conseguir proteger o ambiente. Mas Então, muito da cultura que o Breno falou, viu, gente? A questão tem muito da cultura mesmo, e a sorte é que somos bilhões no mundo, né? E nem todo mundo consegue acessar bilhões ao mesmo tempo, porque senão... divide. Um pouquinho para cada. Mas Que até bacana. complementando, pessoal, o que o Clodoaldo falou, quando a gente fala, né, de infra como serviço, né, a gente fornece a infra para o cliente, né? Então, a segurança ali faz parte do cliente também, né? Nós da Bytes ali, a gente tem essa cultura de se preocupar, né, um pouco além do nosso ambiente, né? Então, a gente tem a segurança da Bytes e a segurança do cliente. Lógico, se ele tiver algum problema, como houve ali na VM, né? O Juliano citou o exemplo, ele está isolado ali, né? Não chega na infra Bytes, né? Vamos dizer ali, cada cliente tem o seu ambiente, né? Mas essa infra como serviço, isso o cliente tem que entender, né? Que nós fornecedores fornecemos o ambiente, ele tem a sua comunicação com a sua rede local. Então, aquele ponto a ponto existe uma vulnerabilidade, né? Não só externa, mas até mesmo da própria rede dele, né? Então, E o fornecedor que vender uma invulnerabilidade, ele está mentindo, né, Breno? exatamente. Tá? Tem que deixar bem claro isso aí. Ninguém vai vender milagre, gente. Não tem, não existe. É uma premissa que eu acho que todo profissional de tecnologia, gestor que procura esse tipo de recurso, tem que ter consciência. Entendeu? Alguém chegar e vender dizendo que, olha, nada disso vai acontecer, tu pode fazer o que tu quiseres, ter a prática que tu quiser, não vai dar certo. Não vai, né? Não tem como nós mesmos, né, fornecedor, controlar o que o cliente vai colocar dentro do servidor, né? O servidor é dele, né? E ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, E serve para Amazon, serve para Azure, serve para sim. Google Cloud, serve para todo mundo, né, pessoal? Não tem essa. Só teria, tipo, controle absoluto se você ilhasse o ambiente. Então, você não iria trabalhar, né? De alguma forma, você precisa chegar até ele, né? Muito bom, senhores. Para quem falou no início que a gente ia falar só 10 minutos, nós já ultrapassamos aqui 1h15 de Cloudcast. Eu não falei 10 minutos, viu? Eu sou falastrão. Ninguém perguntou nada para mim disso aí, viu? Fala que o pessoal de TI fala pouco, né? Cara, não Tá sei. vendo? Eu vou te dizer uma coisa. Mas eu sou um TI frustrado, viu, cara? Eu não. Todos os testes que deu de RH que dizem, mas tu não tem perfil de TI, eu digo, não tenho mesmo. Os seus testes deu radialista, Juliano. Vendedor. Eu vou te confessar uma coisa, eu vim de família de políticos. Eita! Olha que beleza. mas nem tudo é ruim. 1h15 de podcast, para a gente não ultrapassar muito do tempo, né? É óbvio que o conteúdo que todos vocês têm a agregar aqui é espetacular, né? Para quem está nos assistindo. Mas para a gente avançar já para o final e acho que, né, cumprir o nosso compromisso com todos, né, de entregar um conteúdo mais leve e óbvio, relevante, e eu vou ser sincero com todos que estão nos assistindo, está espetacular. Né? Se você chegou agora, você volte do início e comece, porque o conteúdo está muito bom. Eu quero fazer aqui uma pergunta para a gente já encaminhar para o final
e concluir essa edição 2 do Cloudcast aqui da Bytes. Juliano, me conta, cara, assim, eu quero entender um pouquinho agora a sua visão de futuro, tá? A gente sabe que a John Deere ela é pioneira, né, na transformação digital, automatização dos seus produtos, algo inclusive que vem transformando outros mercados como o agronegócio, né, que vem mudando. Você vê trator automatizado, colhedeiras e por aí vai. E agora, meu amigo, né? Quais os próximos passos? Assim, a gente avançou tudo que se podia nesse mercado e como isso impacta o teu trabalho aí na área de TI? Ou tem muita coisa, ou você está recebendo aí novas cartilhas que mostram que os desafios são ainda maiores no futuro? Então, realmente isso aí é assunto para outro podcast, tá? Porque é muita coisa, mas eu vou tentar ser bastante sintético, né? E talvez não perder nada. Sinceramente, eu não seria hoje a pessoa ideal para te responder a maioria dessas questões. Por quê? Porque até antes de nós começarmos o podcast, a gente estava trocando uma ideia, né? Nós somos a área de TI. A área de TI, ela se isolou demais, não somente nas concessionárias, mas também em outras empresas, como uma área de suporte só, né? Enquanto que nós vimos crescer dentro das empresas outras áreas tecnológicas, mas cujo objetivo é vender tecnologia. Então, nós temos hoje nas concessionárias departamentos, né, comerciais que vendem essa tecnologia que tu abordaste. Tecnologia de agricultura de precisão, tecnologia de telemetria dos equipamentos, né? A ponto de que, de um tempo para cá, nós começamos então a pensar assim, para um pouquinho, nós somos da área de tecnologia, muitos clientes até vêm perguntar para nós como são, e nós não temos noção do que estamos vendendo. Então, nós começamos internamente a fazer essa integração entre os departamentos, né? De um lado, a TI, um departamento que não é produtivo, certo? Falando assim num aspecto até administrativo, né? E do outro lado, né? Um departamento de vendas de soluções. É por isso que hoje as concessionárias elas não são apenas vendedoras de maquinário agrícola, são vendedoras de soluções e a razão social da nossa empresa então é Soluções Integradas Verdes Vales. Por conta disso, né? Então, a partir de agora, nós da TI, com o pessoal, nós vamos buscar nos integrar cada vez mais e poder ter uma visão bem melhor do que a Verdes Vales, a John Deere e outras montadoras estão oferecendo no mercado. O futuro, ele é assustador, pessoal. O que eu posso dizer? No entanto, né? Não só a John Deere, mas também as outras empresas agrícolas, New Holland, Massey Ferguson, Case, enfim, várias outras. Eu posso dizer sem medo que a grande maioria dos lançamentos de maquinária agrícola, né, que são desenvolvidos lá nos Estados Unidos ou na Europa, são desenvolvidos lá, mas são lançados aqui. São lançados aqui no Brasil. Por quê? Porque o mercado é promissor, entendeu? E nós aqui somos um país hoje, né, cujo agronegócio é pujante e que simplesmente alimenta 1/5 da população mundial. Então, não tem como negar essa vocação que temos e esse mercado enorme que há. Eu gosto muito de assistir o podcast Space Today, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Todo nerd assiste esse Space Today, né? Sérgio Vacani, se não me engano, ele. Perguntaram para ele por que o pessoal investe tanto em tecnologia espacial, né? Que retorno dá? E ele deu vários e vários exemplos, e um deles foi a agricultura de precisão, né? A autonomia dos equipamentos, né? A telemetria, né? O planejamento de plantio, de colheita, né? Tudo via satélite, tudo com uma certa autonomia das máquinas. Então, esse é o futuro que nós vemos, sim. Nós vemos muito IoT também,
né? Nós vemos muita IoT por conta disso, e nós vemos também investimentos pesadíssimos em criação de novas empresas, novas startups, em levar essa conectividade para o campo, porque uma coisa é tu ter conectividade em campos agrícolas europeus, outra coisa é tu ter conectividade em campos agrícolas brasileiros, como o centro-oeste da vida, em que é um mar de soja. Então, é um desafio logístico, é um desafio tecnológico para um país como o Brasil, né? Mas eu digo para vocês, toda essa tecnologia está vindo para cá primeiro. Ela estoura aqui primeiro para depois ir lá para fora, né? Por quê? Porque é o mercado que nós temos aqui, certo? Isso gera algum tipo de impacto, por exemplo, no departamento de TI da Verdes Vales, assim, ou esse impacto ele está mais em âmbito rede, né? Vem de cima e isso não muda muito o trabalho de vocês dentro da Verdes Vales, ou impacta? Olha que interessante, né? Começou a impactar, e às vezes por vias não convencionais. Eu digo que a TI ela não deveria ser considerada TI, mas TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, porque nós também somos os gestores das tecnologias de comunicação, né? Então, nós éramos responsáveis pela telefonia da empresa, telefonia fixa, móvel, né? E eu vou ter que ser um pouco específico para vocês. Existe uma norma da fábrica, da John Deere, que todo o equipamento que é vendido ele tem que sair conectado, ou seja, com um cartão SIM espetado lá na sua controladora, né? De forma em que possa haver as transmissões de informações não apenas agronômicas, mas também de condição da máquina. Então, existe uma telemetria, certo? De forma que, como já acontece muito na Europa, a receita da empresa ela não vai mais ser, não deve mais ser a venda da máquina, mas o serviço agregado, né? Ou seja, imagine então uma colheitadeira trabalhando e dali a pouco o proprietário da colheitadeira recebe uma ligação: senhor fulano, está na hora de trocar o óleo da sua máquina. Senhor fulano, tal peça está com desgaste, né? Então, o pós-venda que tem que imperar mais, certo? Então, isso é feito de que forma? Isso é feito pelos recursos da IoT, né? Pelos recursos da IoT, e nós sabemos que as operadoras estão trabalhando e estão investindo nesse mercado, gerando pacotes de dados, de franquia de dados específicos para essa demanda. Então, como nós somos os gestores dos recursos de telefonia, nós acabamos, então, atuando nessa área aí, certo? E esse é um pequeno passo, mas como eu falei lá no início, nós temos já uma necessidade de haver uma integração entre os departamentos comerciais que vendem essa tecnologia com a TI em si, que hoje é só suporte. Isso é um desafio para nós. Vamos fazer com que a TI passe a se tornar um setor rentável. Legal. Clodoaldo, Breno, Marco, querem fazer alguma consideração final aqui em relação à fala do Juliano? Eu acho que do meu lado aqui, eu acho que, além de agradecer o Juliano por esse bate-papo bacana, né, e por toda a parceria de sempre, eu acho que uma coisa que a TI precisa ser, né, considerada, né, ele falou que a TI, as empresas consideram a TI como custo, está havendo uma transformação, né, no sentido de monetizar a TI, sei lá, não sei se eu posso chamar dessa forma, mas uma coisa que eu acredito de muito tempo já, e tenho certeza que não sou só eu, é que se as empresas não levarem a TI e as pessoas para o seu planejamento estratégico, dificilmente ela vai conseguir concretizar seu planejamento estratégico nessa altura do campeonato, né? Então, eu acredito que em termos de futuro, eu acho que é isso. Não estamos nem falando de ferramentas, de segurança, de cloud, nada, né? Eu acho que se você vai desenhar o futuro da empresa e não trazer o RH, né, para compartilhar com eles, para definir o movimento que as pessoas têm que fazer para chegar lá na frente
e não trazer o pessoal que vai dar ferramental para que isso aconteça, né, que tudo é digital, né, tudo é hoje, dificilmente você vai conseguir atingir esse objetivo, né? Então, eu acho que a gente passa por uma transformação dentro do departamento de tecnologia nesse aspecto. O Juliano, né, dentro de uma concessionária de máquinas agrícolas, né, podemos dizer assim, tem uma realidade, mas, no geral, as empresas precisam enxergar a tecnologia dessa forma, no meu ponto de vista, para poder concretizar seus objetivos. Só complementando o que o Coronado falou agora, não tem problema nenhum em dizer, eu tenho orgulho em dizer que a Verdes Vales tem essa visão, a Verdes Vales, como empresa, tem essa visão, né, de colocar, poderia ser mais, como em muitas outras empresas, né, mas ela já tomou uma postura bastante agressiva referente a investimentos em TI. Então, o nosso orçamento para 2023, nós estamos orçando entre despesas e custos fora investimentos 4,6 milhões, para vocês terem uma ideia, no ano, né? Para uma empresa, eu digo porte médio, uma concessionária grande, mas, né, são 500 funcionários, né? Mas nós já prevemos, então, assim, recursos, né, apenas despesas ordinárias, né, respeitando contratos e tudo mais, fora os investimentos que vem a haver, que nós estamos negociando com a diretoria aí para ver até onde nós vamos poder comprar novos brinquedos aí. Maravilha. Da minha parte, acho que era isso. Show. Breno, Marco, querem falar aí alguma coisa para a gente encerrar? A parte aí é só agradecer o Juliano mesmo pelo tempo, bate-papo aí. Acho que rolou bastante coisa bacana, assuntos bem legais aí. Então mais isso aí, só agradecer mesmo e a oportunidade também de estar aqui conversando com vocês aí. Show. Também queria só agradecer a oportunidade, o bate-papo. Passou rápido o tempo, né? A gente nem percebe, vai falando muitos assuntos interessantes. Já vimos que tem mais assuntos aí que já dá para ter outros, né? Outros episódios, mas agradecer mesmo essa oportunidade. Legal. Juliano, quero estender aí esse agradecimento, né? Obrigado pela tua participação. Eu acho que as provocações, elas são boas, porque geram pontos de reflexão, e todos que estão nos assistindo, a partir desse momento, criam, né, uma oportunidade de repensar, né, ou até mesmo pensar em alguma ação diferente lá dentro do negócio na qual ela faz parte. Então, foi muito rico, né, o assunto, e tenho certeza que vai agregar valor aí para muita gente. E já deixo aqui registrado para todo mundo ouvir, inclusive todas as pessoas que estão nos assistindo, o convite, né, para em breve você retornar ao Cloudcast, porque você mesmo disse, né, tem vários assuntos aqui que dariam um episódio inteiro. Então, vamos alinhar aí as pautas e já fica feito o convite aí para uma próxima edição no futuro. Certo, Clodoaldo? Fiz mal ou fiz bem? Fiz muito bem. Vamos ver se ele topa, mas acho que ele topa. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, pelo carinho, tá? Sempre que precisarem também, foi um prazer e é muito bacana a gente falar aí sobre tecnologia, algo que a gente adora, se incomoda, mas adora. Show. Inevitável, né? Maravilha, então. Chegamos ao final do episódio 2 do Cloudcast by Byte Solutions. Obrigado por nos assistirem, a quem chegou aqui até o final. E fique ligado nas redes sociais da Bytes, né? Ativa lá o sininho da notificação, se inscreva no canal, porque tem vários outros episódios com personagens super interessantes aí do mercado de tecnologia para participar, já convidados, já na agenda. Então, fique ligado nas redes sociais da Bytes para receber aí as notificações dos próximos episódios. Obrigado a todos, valeu, até mais. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau.